Hoje, então, nessa aula, vamos falar de filtração glomerular, começando pela anatomia do rim. O rim é dividido em córtex e medula, e nessa estrutura aqui da medula, a gente vai ter as pirâmides renais, que são essas estruturas em forma de triângulo que a gente tem aqui. O néfron ele vai ficar localizado aqui dentro das estruturas, então a gente tem vários néfrons, e vai ter uma parte que vai estar no córtex, que é o glomérulo, e os túbulos do néfron, eles vão para dentro da medula do rim. Então, o que forma, né, a estrutura funcional do rim é o néfron. O sangue que passa aqui, que vai entrar pela artéria renal, ele vai ir até, vai formar vasos pequenos até chegar no néfron, onde vai ter a filtração do glomérulo aqui, ele vai passar para dentro dos túbulos do néfron, e depois esse líquido que vai formar a urina, ele vai passar pelo cálice menor, que depois vai passar para o cálice maior, e depois vai para a pelve renal e para o ureter, que depois é armazenado na bexiga. Então, uma estrutura importante aqui seria entender essa divisão entre córtex e medula, as papilas, e saber que o néfron, que é a estrutura principal, tem uma parte ali voltada para o córtex e uma parte voltada para a medula. Agora, então, falando do néfron, quais que vão ser as partes dele? A gente começa aqui pela cápsula de Bowman, né, essa parte do glomérulo. Então, aqui é onde vai acontecer a filtração. Então, aquela artéria renal que entrou ali no rim, ela vai se dividindo em várias, até ela formar essa artéria aferente aqui, que vai entrar no glomérulo, e daí a gente vai ter a estrutura da cápsula de Bowman, que é onde vai estar acontecendo a filtração, ou seja, o conteúdo do sangue está sendo filtrado, passando ali por uma camada de células e entrando aqui no glomérulo. Depois que ele passa pelo glomérulo, a gente vai ter os túbulos renais. Então, aqui a gente está no córtex, para baixo a gente entrou na medula do rim. Essa primeira porção do túbulo renal vai ser chamada de túbulo proximal. Depois a gente vai ter a alça de Henle. A alça de Henle, ela vai ter um ramo descendente e um ramo ascendente. O ramo descendente ele é todo fino, o ramo ascendente ele vai ter uma parte fina e depois uma parte espessa. Depois disso, a gente vai ter o túbulo distal. Aqui a gente entra de novo no córtex e depois do túbulo distal a gente vai para o túbulo coletor. Então perceba que aqui, o glomérulo, túbulo proximal e distal, a gente está no córtex do rim, e a alça de Henle, do coletor, a gente está no medula. A gente vai ter dois tipos de néfrons. Um néfron é chamado de cortical. Cortical por quê? Porque esse glomérulo, ele está na zona cortical mais longe da medula, então na parte mais superficial do rim, e a alça de Henle dele é bem curta, então ela vai penetrar na medula, porque a alça de Henle está na medula, mas ela não vai muito fundo, então praticamente todo o néfron está na parte do córtex. E a gente vai ter o néfron justamedular. Esse néfron justamedular, o glomérulo também vai estar no córtex, porque sempre está no córtex, porém a alça de Henle, ela vai ser bem longa, então ela vai adentrar bastante na medula. E é nesse tipo de néfron aqui que a gente vai ter esses vasos rectos. Essa vasa recta, ela é esses vasos que ficam em volta da alça de rim, e que vai ser importante para o processo de reabsorção, ou seja, o que está aqui dentro da alça de rim já foi filtrado, já, o sangue passou para os tubos, mas quando a gente está aqui precisa ser reabsorvido. É importante entender aqui, nessa parte da diferença dos néfrons, que quando o corpo entra em um processo de isquemia, quando tem pouco sangue, pouco débito cardíaco, pouco sangue saindo do coração, as estruturas que vão ser primeiro afetadas vão ser as que estão mais longe. Então, no caso, seria esses néfrons justamedulares, porque o sangue vai estar demorando mais para chegar. Então, em uma situação em que o rim começa a ficar com pouco fluxo sanguíneo, as primeiras estruturas afetadas são as mais fundas lá no medula, começando aqui por esses néfrons justamedulares. O suprimento sanguíneo, como eu comentei com vocês, a artéria renal vai entrar ali no rim, ela vai dar a artéria interlobar, depois a artéria arqueada, depois a artéria interlobular, ou radial. A interlobular, ela vai dar origem à aferente, e de importante desses vasos é saber isso aqui, a aferente, que vai entrar no glomérulo, vai formar a cápsula de Bowman ali, o sangue que está aqui dentro ele vai ser filtrado para dentro do tubo, então esse processo 1 aqui é o processo de filtração, depois que ocorre todo esse processo, a arteriola vai sair ali do glomérulo e vai dar origem à artéria chamada de eferente, que está saindo do glomérulo. A artéria eferente sai e depois ela vai dar origem àqueles vasos que estão em volta do tubo do néfron. Então, aqui em 2 a gente está representando a reabsorção, então o que já foi filtrado está dentro dos tubos e vai ser reabsorvido de volta para o sangue. E a gente vai ter o processo de secreção também. Então, coisas que ainda não foram filtradas, que passaram direto para os capilares peritubulares, vão ser jogados para dentro do tubo. E, por fim, a gente tem a excreção, que é esse processo de liberação da urina do corpo. Então, aqui a arteriola ferente deu origem a esses capilares peritubulares, como o nome diz, e eles estão em volta dos túbulos renais. E depois, esses capilares peritubulares vão fazer o mesmo caminho até formar a veia renal, que no caso seria o contrário disso aqui, das artérias. Forma a veia interlobular, depois forma a veia arqueada, a veia interlobar, que por fim forma a veia renal, que sai do rim e vai lá para cá. Falando agora das funções do rim, a parte mais importante da fisiologia. O rim ele vai ser responsável por produzir a vitamina D na sua forma ativa. Então, lembra lá das aulas de físio endócrino que a gente teve,
que o processo de formação da vitamina D começa na pele, depois a vitamina D que é formada na pele vai lá para o fígado, onde ela sofre o processo de transformação e é formado a 1,25 hidroxicalciferol, e essa 1,25 hidroxicalciferol vai lá para o rim, onde ela é transformada em 1,25 de hidroxicalciferol, que é a vitamina D. Importante saber disso é que quando a gente tem um problema no rim, a gente vai ter falta de vitamina D. Então, principalmente em doenças renais, principalmente a doença renal crônica, pacientes, eles vão ter uma deficiência de vitamina D. Isso vai também gerar uma deficiência no cálcio e problemas nos ossos. Então, tem uma importância clínica saber dessa função renal aqui de produção de vitamina D ativa. O rim também produz a eritropoetina. Qual que é a função da eritropoetina? Ela percebe baixos níveis de oxigênio. O rim, né, ele percebe baixos níveis de oxigênio. A gente vai ver que o rim, ele recebe 20% de tudo que está saindo do coração, do sangue. Então, isso é muito. Então, faz sentido que o rim seja esse órgão responsável por analisar a quantidade de oxigênio que a gente tem no sangue, porque ele está recebendo muito sangue. Então, quando ele percebe que tem pouco A2 no sangue, ele começa a produzir eritropoetina e liberar ela no sangue. Essa eritropoetina é um hormônio que vai lá na medula, vai estimular a formação de mais hemácias. Então, baixo nível de O2 forma mais hemácias para carregar mais oxigênio. Isso também tem importância clínica, de saber que se o rim está lesado, a gente vai ter deficiência nessa produção de eritropoetina, vai ter uma diminuição na formação das hemácias, e isso vai levar à anemia. Então, pacientes com doença renal crônica também acabam tendo anemia. E o rim também faz gliconeogênese. Isso daqui ele faz para consumo próprio, então não tem uma importância maior no corpo. E a principal função do rim é a produção de urina. Qual a importância da produção de urina? É excretar produtos do metabolismo, então o corpo o tempo inteiro está fazendo reações químicas e gerando produtos que precisam ser liberados do corpo. Lembra que a gente tinha falado da bile? A bile é produzida pelo fígado, é uma das formas que o corpo tem de eliminar algumas substâncias que precisam sair do corpo. Porém, não é o suficiente, então o corpo tem um sistema próprio só para isso, é responsável por excretar esses produtos que precisam sair do corpo. Outra coisa é regular o balanço da pressão arterial. Então faz sentido também, porque a pressão arterial ela depende do volume de sangue que a gente tem dentro dos vasos. Então o rim ele consegue ou aumentar esse nível de água, de sangue que a gente tem no corpo retendo líquido, ou ele pode também liberar mais líquido para fora do corpo para tentar diminuir a pressão arterial. E um dos remédios também usado para tratar a hipertensão são os diuréticos. Então se eu estou com uma pressão alta, eu uso diurético, que vai fazer com que o rim libere mais água para eu tentar diminuir essa pressão. E tem a regulação de eletrólito também. Então, todos os níveis de eletrólitos do nosso corpo precisam estar muito regulados. E o rim é o principal órgão que vai regular isso. Então, ele regula o nível de sódio, ele regula o nível de potássio, de fósforo, de cálcio. A gente já viu até na aula de cálcio, de fósforo, o quanto o rim é importante para fazer a regulação dos níveis desses eletrólitos. E outra coisa também é a regulação do equilíbrio ácido-base. Então, o nosso corpo precisa manter um pH sempre constante ali. E um dos mecanismos que o corpo usa para ter esse equilíbrio é o rim, porque a partir do rim a gente consegue regular a quantidade de bicarbonato do corpo e a quantidade de H+. Como que vai funcionar o processo de formação da urina? Então, a gente vai ter aquelas estruturas que a gente conversou lá no NECO. Os glomérulos, que é aquela primeira porção, vai ter a função de filtrar, ou seja, o sangue que está chegando ali no glomérulo vai passar para dentro ali dos túbulos. Quando esse filtrado, né, esse líquido que está ali dentro, que é chamado de filtrado, ele vai para os tubos, a gente vai ter o processo de reabsorção. Então, algumas coisas que foram filtradas vão voltar para o sangue, e a gente vai ter o processo de secreção. Então, coisas que ainda precisam ser excretadas do corpo, mas não foram filtradas pelo glomérulo, vão ser secretadas do sangue direto para os tubos. Então, a gente tem esses três processos: a filtração, a reabsorção e a secreção. Então, a gente pode dizer que a excreção, aquilo que a gente está jogando para fora do corpo, vai ser igual a tudo que a gente filtrou pelo glomérulo, menos, ou seja, exceto aquilo que foi reabsorvido e somando aquilo que foi secretado. Então, essa aqui seria o produto final de excreção do rim. Vamos falar agora da filtração glomerular, que é o primeiro processo que vai acontecer. Como eu tinha dito, o capilar aferente está chegando ali, né, a arteríola aferente que chega, o sangue que está nela vai passar para dentro do glomero. Então, a gente vai ter esses capilares glomerulares lá dentro do glomero e vai ter uma membrana desse capilar. Essa membrana capilar dos capilares glomerulares é diferente dos capilares do resto do corpo. O resto do corpo, os capilares que a gente tem espalhados por todo o nosso corpo, eles têm duas membranas. Ele tem uma membrana formada por duas estruturas. Já que a gente vai ter uma membrana formada por três estruturas, porque é um processo um pouco mais complexo. Então, a gente vai ter um endotélio, essa camada aqui mais interna. Então, aqui seria a luz do capilar. Aqui está escrito lumen capilar. É onde o sangue está, aqui dentro. É a parte de dentro do capilar. Então, a primeira camada de células que vai estar envolvendo esse sangue é o endotélio. A segunda camada, que é essa em verde aqui, é a membrana basal do glomero. Essa membrana basal, ela é formada por colágeno e fibrilas proteoglicanas, e ela é muito importante para o processo de filtração, porque ela contém proteínas, né, o colágeno, e ela contém cargas negativas. E as proteínas têm cargas negativas. Então, ela consegue repelir
as proteínas aqui. Ela consegue fazer com que a gente precise evitar, né, que as proteínas passem do sangue para dentro do tubo, porque a gente não pode filtrar proteína, não pode filtrar aminoácidos. A ideia é que o corpo não perca isso. Então, ter essa membrana negativa ajuda a afastar as proteínas da membrana e fazer com que elas não sejam filtradas. E por último, uma membrana mais externa, que é chamado de, que é composto por células epiteliais. E é nessa última camada de células que a gente vai ter essas estruturas chamadas de podócitos. Esses podócitos, eles vão ter um espaço entre eles que permitem com que o filtrado passe aqui do capilar para dentro do glomero. Então, essa estrutura especializada da filtração ela é extremamente complexa e importante porque a gente tem que, o nosso corpo ele precisa regular muito bem o que vai passar de dentro do capilar para o glomero. Então, a composição desse filtrado que está passando aqui para dentro dos tubos, ele vai ser semelhante ao do plasma, ou seja, a substância que está dentro do capilar, com excesso das proteínas. Então, basicamente, o que está acontecendo é que o sangue está passando aqui de dentro do capilar para dentro dos tubos, porém as proteínas não estão passando e as células do sangue não estão passando. Então, os elementos do sangue, glóbulo vermelho, glóbulo branco, e até as plaquetas, que não são células, mas elas não vão estar passando porque são estruturas muito grandes. E essas membranas aqui que eu comentei, elas servem justamente para isso, para impedir a passagem dessas estruturas maiores. O que vai determinar a filtração glomerular? Então, a gente tem algumas variáveis aqui que acabam influenciando na filtração glomerular. Fisicamente, a gente pode dizer, né, pela fórmula, que a filtração glomerular vai ser igual a KF, que é o coeficiente glomerular, multiplicado pela pressão líquida de filtração. Esse coeficiente glomerular ele é um produto da permeabilidade e da área da superfície de filtração. O que isso significa? Que quanto mais permeável e quanto mais superfície de filtração, maior vai ser esse KF. Isso significa o quê? Eu estou passando sangue do capilar para dentro do glomero. Quanto mais capilar eu tiver, maior vai ser a minha superfície de filtração. Então, eu vou ter mais espaço de sangue ali para ele passar para dentro do capilar. E quanto mais permeável eu tiver, ou seja, quanto mais espaço tiver entre aquelas células, aquelas camadas que formam, maior vai ser esse KF. Já essa pressão líquida de filtração são pressões que regulam a passagem do líquido. Então, a gente vai ter 4 forças agindo ali. 2 vão ser favoráveis à filtração e 2 vão ser contrárias. Quais que são essas forças? Então, aqui a gente tem esse esquema exemplificando, artéria aferente, o sangue está chegando ali no glomero. Qual que vai ser a pressão que vai estar agindo a favor, fazendo com que o líquido que está aqui dentro do sangue passe para dentro do glomero? Vai ser essa pressão hidrostática do capilar glomerular. É do capilar glomerular porque a gente está aqui dentro do capilar. E é uma pressão hidrostática, porque é a força que o líquido está fazendo daqui contra a parede do capilar para passar aqui para dentro. E a gente vai ter também a pressão hidrostática da cápsula de Bowman. Então, é a pressão que o líquido da cápsula de Bowman está fazendo para passar para dentro do capilar. Essa pressão aqui, quanto maior ela, menor vai ser a filtração. Então, ela é uma pressão contrária, por isso está em vermelho aqui. Essa pressão hidrostática que eu disse, tanto do capilar glomerular quanto da cápsula de Bowman, é essa pressão que o líquido faz para tentar atravessar a barreira. O outro tipo de força que a gente vai ter é a pressão coloidosmótica. Essa pressão coloidosmótica, como a Aline diz, e eu acho que é fácil de imaginar isso, é essa pressão de grudentice, ou seja, quanto mais, e o que dá essa grudentice é a presença de proteínas. Então, quanto mais proteína eu tenho, mais, entre aspas, grudento o sangue está, e mais ele vai atrair líquido. Então, é o contrário da hidrostática. A pressão coloidosmótica do capilar glomerular é a força aqui que o líquido que está dentro do capilar está fazendo para atrair líquido. Então, quanto maior a pressão coloidosmótica aqui, quanto maior a grudentice, quanto maior a quantidade de elementos do sangue, mais ele vai estar puxando água para dentro do capilar. Então, isso é contrário à filtração. E, tecnicamente, existiria a pressão coloidosmótica aqui da cápsula de Bowman, porém, na prática, a gente acaba nem considerando, porque o que faz a pressão coloidosmótica existir e ter um número relevante é a presença de proteínas. E, como eu já tinha falado, a proteína não passa aqui do capilar para dentro da cápsula de Bowman, então a pressão coloidosmótica da cápsula de Bowman acaba sendo desprezível na prática. Ela existe um valor dela pequeno, mas ele acaba não influenciando e a gente acaba nem falando dele. Então lembra que as pressões que vão agir aqui é a hidrostática do capilar, que vai estar empurrando o líquido que está do capilar para dentro da cápsula de Bowman. Então vai ser favorável à filtração, e a gente tem duas que são contrárias. A coloidosmótica do capilar glomerular, que está puxando o líquido para dentro do capilar e logo atrapalhando o processo de filtração, e a pressão hidrostática da cápsula, que está empurrando também o líquido da cápsula de Bowman aqui para dentro do capilar. Como eu tinha dito, o rim recebe cerca de 22% do débito cardíaco, então é muito sangue, né? Pensar que um órgão só está recebendo tudo isso de sangue é muita coisa. E essa grande quantidade de fluxo é necessária justamente para manter esses níveis de filtração glomerular constantes. Então, o corpo ele precisa manter essa filtração ao longo do dia de forma muito precisa, e ele vai usar alguns mecanismos para manter a taxa de filtração controlada.
e manter, isso é importante para manter essa quantidade de líquido dentro do nosso corpo constante, porque imagina se a gente começa a beber muita água, se essa água não é bem distribuída no nosso corpo, a gente precisa eliminar isso. Se a gente come alguma coisa, os nossos níveis de eletrólitos vão subir, o rim também precisa controlar isso, entre outras coisas. Então, o corpo ele sempre vai estar tentando manter constante as concentrações das substâncias para que a gente não tenha problemas. Então, essa taxa de filtração ela não pode mudar. E o rim ele vai usar, o corpo, de uma forma geral, vai usar alguns sistemas, alguns mecanismos para manter isso constante. Um deles é o sistema nervoso simpático, o outro é o sistema hormonal, e a gente vai ter uma própria regulação do rim, que a partir do que ela está, a partir do que está acontecendo ali no rim, ele recebe esses sinais, e a partir desses sinais, ele efetua alguns mecanismos para controlar e manter a TFG controlada. Quais vão ser esses processos de regulação? O primeiro é o sistema simpático. Então, lembra lá das aulas de neurofísica? O sistema simpático é o sistema de fuga, de trauma, de quando a gente está em estresse fisiológico. O sistema simpático vai ser ativado. Qual que vai ser a função dele? Ele vai fazer a constrição das arteriolas renais. Então, lembra que tem lá os receptores alfa-1, que vão estar presentes aqui na arteríola ferinte. O sistema simpático vai ativar e essas arteriolas vão fechar, elas vão ficar constritas. Isso vai fazer com que menos sangue chegue aqui no capilar glomerular. Então, o que vai acontecer? A pressão hidrostática do capilar glomerular vai diminuir. Porque essa pressão hidrostática, como eu tinha dito, é a força que o líquido está fazendo para sair aqui do capilar e passar para dentro da cápsula de Bowman. Se eu fecho e diminuo o fluxo que está indo para lá, eu diminuo essa pressão hidrostática, eu diminuo a taxa de filtração. Então, a TFG vai diminuir aqui. Por que isso é importante para o corpo? Quando a gente está em situações de fuga, não é esperto que a gente tenha vontade de urinar. Então, a gente vai diminuir esse processo de filtração para diminuir a quantidade de urina que a gente está produzindo. Outra forma de regulação é hormonal. Então, a norepinefrina, a epinefrina e a endothelina são substâncias que vão agir aqui. E eles são hormônios de fuga também. Então, eles estão associados ao sistema simpático. Vão ser liberados ao mesmo tempo, nas mesmas situações. E eles fazem a mesma coisa. Eles vão contrair as arteriolas renais. Contraindo as arteriolas renais, tanto aferente quanto eferente, vai diminuir o fluxo que está indo, diminui a pressão hidrostática e vai diminuir a taxa de filtração glomerular. Eu acho que se vocês ficarem tentando decorar essas coisas, sempre vai ser difícil e sempre vocês vão esquecer. Então, sempre tenta fazer esse raciocínio das forças. Pensar que o sangue está indo e a pressão hidrostática é responsável por fazer passar o líquido que está aqui para cá. E essa regulação que vai ser feita é sempre em relação às arteriolas aferentes e eferentes. Se eu faço dilatação aqui, eu vou aumentar o fluxo. Se eu faço constrição, eu diminuo o fluxo. E aqui, se eu faço uma constrição só da eferente, daí você pensa na lógica, que aqui vai estar passando normal, mas não vai estar passando mais para frente aqui. Então, aqui vai aumentar a pressão. Quando aumenta a pressão aqui, aumenta a pressão hidrostática. Então, sempre tento fazer esse raciocínio, porque daí vocês sempre vão lembrar de todos esses processos de regulação mais pela lógica e não por decorar. Porque eu fiquei tentando decorar por um tempo e eu nunca pegava essas coisas, sabe? E quando eu entendi a lógica mesmo e fixei principalmente essas forças aqui, hoje eu consigo fazer o raciocínio, sabe? Do que está acontecendo ali no néfron, o que está acontecendo no glomero, e fica muito mais fácil de guardar essas informações. Agora, as coisas, outras substâncias que vão estar agindo ali, a angiotensina 2. Aqui, é importante a gente saber que a angiotensina 2 ela vai estar agindo só sobre a eferente, por conta da vasoconstrição da eferente e da arteriola aferente ficando normal. Então, aquela situação que eu tinha falado para vocês, que o sangue vai estar passando aqui e não vai estar conseguindo ir para frente. Então, a pressão aqui dentro do capilar vai começar a aumentar muito. Essa pressão aumentada vai aumentar a pressão hidrostática e o sangue vai começar a passar com mais facilidade do capilar glomerular para dentro da cápsula de Bowman. Por que a angiotensina não vai agir aqui? Segundo o Guyton, é porque os receptores estão mais aqui na eferente, então acaba não tendo tanta ação na aferente, mas a gente também vai ter uma ação protetora dessas prostaglandinas e bradicininas que agem mais aqui na aferente, que são vasodilatadores, e fazem com que a angiotensina não tenha tanta ação aqui na aferente. Então, quando a gente pensa em angiotensina 2, sempre pensar que vai estar agindo só na eferente, e isso faz com que aumente a taxa de filtração glomerular, ao contrário dos outros dois que a gente já falado lá, do sistema simpático e da noradrenalina e epinefrina. O óxido nítrico é um potente vasodilatador, ele é produzido aqui pelas células que formam o endotélio, e ele vai agir na aferente, causando a vasodilatação dela. E, por consequência, aumenta a taxa de filtração glomerular, porque fazendo vasodilatação da aferente, a gente vai aumentar o fluxo de sangue que está chegando aqui, e a pressão hidrostática vai aumentar. E prostaglandina e bradicina é a mesma coisa, elas são vasodilatadoras, que vão agir principalmente aqui na aferente, fazendo com que o fluxo sanguíneo aumente aqui, e aumente a pressão hidrostática. Então, esses três meio que vão agir em conjunto aqui, fazendo com que a arteriola aferente fique dilatada, mais fluxo vindo aqui para o capilar, e a eferente, pela ação da angiotensina,
vai estar mais fechado, vai estar em vasoconstrição. Então, é como se eu estivesse retendo sangue aqui. Isso vai aumentar a pressão hidrostática, mais sangue vai passar para cá, mais filtração. Eu tinha dito para vocês, né, que a regulação envolve o sistema nervoso, hormônios e uma autorregulação do rim. Então, como que vai acontecer essa autorregulação do rim? É por essa estrutura chamada mácula densa, né? Por esse complexo justaglomerular que envolve a mácula densa e células justaglomerulares. Então, vamos entender primeiro a estrutura ali do que está acontecendo. Aqui, como eu tinha dito, tem a arteríola aferente que está chegando lá no glomérulo. Ela vai se dividir, a gente vai ter os capilares glomerulares, que é onde vai estar acontecendo a filtração, e depois a arteríola eferente. Depois que passa aqui o líquido para dentro da cápsula de Bowman, ele vai seguir aqui o fluxo. Então, imagina que aqui a gente vai ter tubo contorcido proximal, depois vai lá para a medula do rim, passa pela alça de Henle, e depois da alça de Henle vai chegar no túbulo distal. Então, aqui está a representação do túbulo distal. O túbulo distal ele sempre vai estar em contato com as arteríolas aferentes e eferentes. Então, aqui a gente vai ter esse complexo justaglomerular. Dessas células aqui, do túbulo distal, que formam a mácula densa, e a gente vai ter essas células justaglomerulares, que estão ali em volta das arteríolas, tanto aqui, nessa parte mais de fora, quanto essa parte aqui de dentro. Então, elas vão estar em contato com as células da membrana do túbulo distal. O que a mácula densa vai fazer? Ela vai perceber os níveis de sódio quando eles estão baixos. Isso é quando a taxa de filtração glomerular está baixa. Então, é quando a gente tem pouco líquido dentro do nosso sistema vascular. Quando a gente tem pouco sódio, sódio ele sempre vai estar mostrando, quando a gente analisa níveis de sódio, a gente sempre vai estar olhando para a volemia, ou seja, a quantidade de líquido que a gente tem no corpo. Quanto mais sódio a gente tem, mais volemia a gente vai ter em situações fisiológicas, né? Porque o sódio retém água. Então, a filtração vai acontecer aqui, e se a taxa de filtração estiver baixa, vocês concordam que pouco sódio vai estar passando? Porque eu vou estar filtrando pouco. Então, esse sódio que foi filtrado, ele vai fazer todo aquele caminho de túbulo proximal, alça de Henle, e daí ele vai passar aqui pela mácula densa, pelo túbulo distal. Essas células da mácula densa, elas vão sentir que está passando pouco sódio, menos do que deveria estar passando. E isso é sinal de taxa de filtração glomerular baixa, porque se eu tenho pouco sódio passando, é porque eu filtrei pouco, então a minha TFG está baixa. Quando essas células da mácula densa sentem isso, tem pouco sódio, elas vão liberar dois sinais. A partir da comunicação que elas têm com essas células justaglomerulares, elas fazem com que as arteríolas aferentes aqui, que é para onde está entrando o sangue, elas dilatem. Lembra que eu disse, dilatação da aferente vai estar passando mais sangue, vai permitir um maior fluxo de sangue. Então, vai aumentar a taxa de filtração. E essa comunicação que as células da mácula densa fazem, também fazem com que as células justaglomerulares comecem a produzir renina. A renina é uma substância que vai fazer com que aumente a produção de angiotensina. A angiotensina 1, que vai ser produzida, ela vai ser convertida em angiotensina 2, e a angiotensina 2 vai contrair as arteríolas eferentes. Então, a gente vai ter esses dois sinais desencadeados, que no final vão acabar fazendo com que a arteríola aferente sofra vasodilatação e a eferente sofra constrição. Com isso, essas duas coisas vão ajudar para que eu aumente a minha pressão aqui dentro, porque eu vou estar aumentando o fluxo aqui pela dilatação e vou estar impedindo que esse sangue que está aqui dentro saia, porque eu fechei a minha arteríola eferente. Então, a pressão aqui dentro vai aumentar muito, eu vou aumentar a minha filtração. Então, isso faz sentido, porque a gente começou todo esse processo porque as células da mácula densa sentiram que tinha pouco sódio e que eu estava filtrando pouco. Então, essa é uma das formas que que o rim usa para se autorregular. Ele mesmo sente que ele está filtrando pouco e ele começa esses mecanismos para aumentar a taxa de filtração. E a mesma coisa vai acontecer na situação contrária. Então, se eu estou com muita filtração, se eu estou filtrando muito aqui, os meus níveis de sódio vão estar normais, a mácula densa vai sentir que está alto esse nível de sódio, ela não vai liberar renina. Não liberando renina, não vai ter a liberação de angiotensina, eu vou ter pouca ação aqui na eferente, ela não vai estar em constrição, e a mesma coisa na aferente, ela não vai estar dilatada. Então, a taxa de filtração vai ficar ali normal, por essa autorregulação que o rim faz. Como que a gente vai medir a taxa de filtração glomerular na prática, de forma clínica? Então, é importante isso, porque a taxa de filtração ela vai avaliar a função do rim. Se eu estou filtrando pouco, significa que o meu rim está funcionando pouco. E a gente precisa de uma forma de medir a filtração glomerular. Qual que é uma forma precisa da gente medir a filtração? Lembra que eu disse que o que a gente excreta é o que a gente filtra, menos o que a gente reabsorve, mais o que a gente excreta, mais o que a gente secreta ali nos tubos. Então, uma forma boa de medir a filtração seria pegar uma substância do nosso corpo que a gente filtra totalmente ali no glomérulo e que ela não vai ser reabsorvida e nem secretada, porque se ela está só sofrendo filtração, se a gente medir esses níveis dela, a gente consegue medir o quanto está sendo filtrado. E a melhor substância que acharam para fazer isso é a creatinina, que é uma substância que vem do metabolismo das proteínas
da creatina, desculpa, que tem ali uma função na metabolização das proteínas. E essa substância, a creatinina, ela vai ser praticamente toda filtrada ali pelo glomérulo. Ela não vai sofrer um processo de reabsorção, não vai voltar para o sangue e também não vai ter um processo de excreção, de secreção pelos túbulos renais. Então, acaba que quando a gente mede a creatinina, o clearance de creatinina, a gente consegue medir o quanto como que está a taxa de filtração glomerular. A gente vai ter várias fórmulas para medir essa creatinina. Então, uma delas é por essa fórmula aqui, que não é a mais precisa, mas, assim, não se atentem em decorar essas fórmulas, é só entender mesmo que, a partir da creatinina, a gente consegue medir a taxa de filtração glomerular. Quando a nossa taxa de filtração glomerular está baixa, isso vai se refletir nos níveis de creatinina séricos, ou seja, os níveis de creatinina no sangue, porque eles vão começar a aumentar. Então, quando a gente mede a taxa de filtração glomerular, a gente usa o valor sérico da creatinina, o valor do sangue. Quando ele está alto no sangue, é porque a minha filtração glomerular está baixa. Então, eu não estou filtrando a creatinina, ela está aumentando no sangue. Só para a gente resumir, então, tudo que a gente viu ali, desse processo que eu tinha falado de formação de urina, entrou pela arterial aferente, vai ter os capilares glomerulares, a gente vai ter a filtração. O filtrado vai passar pelo túbulo proximal, pela alça de Henle, ramo descendente, ramo ascendente. O ascendente tem a parte fina, a parte espessa, túbulo distal e aqui o ducto coletor. Ao longo dos túbulos, a gente vai ter o processo de reabsorção. Então, coisas que foram filtradas vão passar de novo para os capilares peritubulares. Lembra que os capilares peritubulares vieram lá da eferente que saiu da cápsula de Bowman. E a gente vai ter o processo de secreção. Então, coisas que não foram filtradas aqui, que ainda estão nos capilares, que vão passar para dentro dos túbulos renais. E isso vai acontecer ao longo de todo o tubo, tanto no túbulo proximal, quanto na alça de Henle, quanto no túbulo distal e no ducto coletor. Então, a urina final mesmo vai ser produzida só lá no ducto coletor, e dali ela vai passar lá para a pelve renal, e passa para o ureter, é armazenado na bexiga e depois excretado do corpo. Agora vamos passar para a aula de reabsorção e secreção renal. Então, como que vai acontecer esse processo de reabsorção? A gente já filtrou o que a gente queria, o filtrado que está ali dentro dos tubos não é a urina final, a gente precisa regular ainda a concentração de algumas coisas, então a gente vai ter esse processo de reabsorção, de pegar o que a gente tem aqui no lume do tubo e jogar de novo para o capilar. Para passar do lume aqui para o interstício renal, ou seja, esse espaço que a gente tem entre as células e entre os capilares, a gente vai ter duas formas de transporte. A via paracelular, que é quando as substâncias passam entre as células, e a via transcelular, que é quando as substâncias passam por dentro das células para chegar aqui no interstício. Esses processos, essas passagens, elas podem ser tanto ativas quanto passivas. Depende do soluto que vai estar passando. E a gente vai ter o processo de passagem da substância aqui do interstício para dentro dos capilares peritubulares. E daí esse processo é o de ultrafiltração. E o que vai determinar essa passagem vai ser aquelas pressões que a gente já comentava, a hidrostática e a coloidosmótica. Então aqui o interstício vai ter a sua pressão hidrostática, que vai empurrar lá para dentro do capilar, vai ter a sua pressão coloidosmótica, que vai puxar o capilar para o interstício, e o capilar peritubular, por sua vez, também vai ter a pressão hidrostática do capilar peritubular, que vai empurrar para fora o líquido, e vai ter a pressão coloidosmótica do capilar, que é a adventice do sangue aqui dentro, que vai estar puxando o líquido do interstício para dentro do capilar. A capacidade de reabsorção é a mesma lógica da filtração. A gente vai ter o KF, que é aquele coeficiente que vai depender da quantidade de capilares peritubulares e o quão permeáveis eles estão. Então, quanto mais capilar eu tiver, mais área eu vou ter para passar, para fazer a reabsorção, então maior vai ser a reabsorção. E quanto mais permeáveis esses capilares estiverem, maior vai ser a reabsorção também. Além do KF, a gente vai ter a força efetiva de reabsorção, que é a mesma coisa que a gente viu lá na filtração, é a soma das forças hidrostáticas e coloidosmóticas, só que aqui de outra região. Então, a gente tem o túbulo aqui, o que foi filtrado está aqui dentro, e a gente tem o interstício, que é essa região que permeia todo os capilares e o túbulo renal. Então, a gente vai ter as forças agindo aqui, que eu já comentei, mas vou falar de novo, que às vezes é difícil de pegar. Hidrostática é sempre que vai estar empurrando, então é a força que o líquido está fazendo para sair do lugar que ele está. Então, a gente vai ter a pressão hidrostática do interstício. O líquido que está aqui no interstício vai estar sofrendo essa pressão para passar para dentro do capilar. E a gente vai ter a pressão coilodosmótica do capilar, então é a agrudentice ali dentro do capilar que vai estar puxando o líquido do interstício para dentro do capilar. Essas duas forças, quanto mais altas elas estiverem, maior vai ser a minha reabsorção. E a gente vai ter a pressão coilodosmótica do interstício, então é a agrudentice do interstício. Quanto maior tiver, mais vai estar puxando do capilar para o interstício, então mais difícil vai estar sendo a reabsorção. E tem a hidrostática do capilar, que é a força que o líquido do sangue aqui do capilar está fazendo para ir para o interstício. Então, quanto maior tiver a hidrostática do capilar, menor vai ser a reabsorção. Então, como que vai acontecer a regulação dessa reabsorção? Como eu já tinha dito para vocês, né, vai ter a aferente entrando aqui no glomérulo,
tem a formação dos capilares glomerulares, ocorre o processo de filtração, a eferente vai sair e vai dar origem ao capilar peritubular, que está em volta dos túbulos renais. Como que o corpo faz para regular esse processo de reabsorção? Também é pela constrição da eferente. Então, quando eu tenho a constrição aqui da eferente, como eu já tinha dito para vocês, o fluxo que está para trás vai aumentar, porque eu vou estar retendo o sangue aqui. Com essa retenção, com esse maior aumento, com essa maior pressão aqui dentro dos capilares glomerulares, eu tenho uma maior filtração. Em contrapartida, se eu estou bloqueando o fluxo aqui, o que está passando para frente está indo com menor pressão. Se está indo com menor pressão, esse sangue está passando para o capilar peritubular, eu estou diminuindo a pressão hidrostática no capilar peritubular. Se eu diminuo a pressão hidrostática aqui dentro do capilar peritubular, concorda que vai ficar mais fácil para o que está no túbulo entrar no capilar peritubular? Então, isso é o processo de reabsorção. O líquido que está aqui, que foi filtrado, passando para dentro do capilar peritubular, e isso está facilitado porque a pressão hidrostática aqui está baixa, porque eu bloqueei o fluxo aqui pela constrição da eferente. Ao mesmo tempo que eu diminuo a pressão hidrostática do capilar peritubular, eu também vou estar aumentando a pressão proledosmótica dele, ou seja, eu vou estar aumentando a grudentice dentro desse capilar peritubular. Por que isso acontece? Porque eu estou filtrando aqui, mas lembra que proteína não passa. Então, está passando plasma para cá, está passando água para cá, eletrólitos para dentro do tubo, e o sangue que está vindo aqui, que está saindo da eferente indo para o capilar peritubular, ele está cada vez mais grudento, está cada vez com uma maior concentração de proteínas, porque os outros produtos estão saindo, as outras substâncias estão saindo, mas a proteína está ficando. Então, quanto mais eu faço constrição da eferente, mais eu vou estar filtrando, e mais sangue concentrado, grudento, vai estar passando para o capilar peritubular. Se o sangue que está no capilar peritubular está com uma pressão proledosmótica muito alta, está com essa grudentice muito alta, ele vai atrair muito líquido para dentro dele. Então, quando a gente tem aqui o processo de reabsorção, ela vai estar facilitada, porque o líquido vai estar passando fácil para cá, porque a pressão proledosmótica aqui dentro do capilar peritubular está baixa. Então, deu para entender que quanto mais eu faço a pressão diferente aqui, maior vai ser a reabsorção, porque eu estou diminuindo a pressão hidrostática e aumentando a proledosmótica. Então, isso vai estar ajudando a reabsorção a acontecer. E a gente vai ter esse efeito Donan, que significa que quanto mais eu filtro, mais eu absorvo. Isso é um efeito protetor do rim, porque imagina se eu começo a filtrar muito, faço uma constrição muito grande da eferente, isso vai aumentar muito a minha filtração, porque a pressão aqui dentro vai aumentar consideravelmente. Tecnicamente, se eu aumento muito a filtração, eu vou estar excretando muito, então eu vou estar perdendo muito líquido. Mas esse efeito Donan, ele não deixa que isso aconteça. Existe um limite, porque se eu estou filtrando muito por conta dessa constrição deferente, eu automaticamente também vou estar aumentando a minha reabsorção, para impedir que eu perca tudo isso que eu estou filtrando. Então, com a constrição aqui da eferente, pelos mecanismos que eu já disse para vocês, que vai reduzir a pressão hidrostática e aumentar a proledosmótica, quanto mais eu aumento a filtração, mais eu aumento a reabsorção também. Os mecanismos gerais de reabsorção, falando do sódio, glicose e aminoácidos. Aqui seria o volume do tubo, então o filtrado está aqui. A gente precisa passar ele primeiro para dentro da célula, e depois da célula para o interstício, que ele vai entrar lá nos capilares. O sódio ele vai ser reabsorvido tanto com aminoácidos quanto com glicose, por transporte. Então, cada um desses processos vai ter o seu transportador. Então, a gente vai ter o transportador SGLT, que faz essa passagem da glicose com o sódio aqui para dentro da célula, e a passagem de sódio com aminoácido, esse é o transporte que vai acontecer aqui também. O que gera isso aqui? É essa bomba de sódio e potássio que está trabalhando aqui na outra membrana. Então, essa bomba de sódio e potássio, ela está gastando energia para fazer com que o sódio passe lá para o interstício e que o potássio entre na célula. Com isso, ela diminui a quantidade de sódio que eu tenho aqui dentro da célula, e esses transportadores vão começar a funcionar mais, porque vai ter pouco sódio aqui, então o sódio que está lá no lume vai começar a passar para cá, meio que por diferença de concentração. Ele vai sair de onde está muito concentrado e ir para onde está menos concentrado. E ele acaba levando junto com ele, por conta dos transportadores fazerem o transporte, esse sódio acaba levando junto a glicose e o aminoácido. Daí, de dentro da célula, o aminoácido ele vai sair para fora por conta dessa concentração, que vai estar mais elevada aqui dentro, ele passa para o interstício, enquanto a glicose vai passar pelo transportador GLUT. A água ela vai ser reabsorvida por osmose, então, como eu já tinha dito para vocês, a água ela sempre vai estar seguindo o sódio. Para onde eu tenho mais sódio, a água vai passar. O cloreto, que é uma carga negativa, ele vai seguir o sódio também, só que daí não vai ser por concentração, vai ser por gradiente de carga. Então, o corpo ele tende a sempre se manter em equilíbrio, em neutralidade as cargas. Então, se eu estou passando sódio que é positivo para um lado, o cloreto que é negativo vai seguir essa carga, para manter a neutralidade. A ureia vai ser reabsorvida passivamente. Então, 50% da ureia que foi filtrada, né, a metade dela vai ser absorvida de novo para o corpo. Isso também por diferença de concentração, vai ficar metade e metade. E a creatinina, como eu tinha dito, ela não é reabsorvida, ela é toda filtrada pelo glomero e ela não é reabsorvida.
Agora vamos começar a falar de cada um das partes, cada uma das partes ali dos túbulos, começando pelo túbulo proximal. O túbulo proximal ele vai ser responsável por 65% da filtração de sódio. Então, a maior parte do sódio já vai ser reabsorvida logo no início. E como eu tinha dito, o sódio vai ser reabsorvido com aminoácido e com glicose, e pode ser reabsorvido com íons cloreto e hidrogênio também. No túbulo proximal também vai acontecer a reabsorção de 80% do bicarbonato. Como que ocorre esse processo de reabsorção? Aqui a gente tem representado o lume, então é onde tem o filtrado. A gente precisa passar esse bicarbonato para dentro da célula e depois lá para o capilar, para ele ser reabsorvido. A gente tem aqui o bicarbonato e ele vai se juntar com um H+, né, com um hidrogênio aqui, e formar o ácido carbônico. Esse ácido carbônico ele vai se dissolver em água e CO2. O CO2 é um gás, então é volátil, né? Ele vai passar aqui para dentro da célula, por difusão mesmo. E aqui dentro da célula a gente vai ter a anidrase carbônica agindo, fazendo com que o CO2 se junte de novo com a água, formando o ácido carbônico. E daí daqui a gente vai ter a formação de bicarbonato, né? Um dos H+ se solta e por esse transporte com o sódio que ele vai para o lume, servir de transporte para o CO3 aqui, para o HCO3. Então perceba que o sódio, esse hidrogênio aqui, ele está em um ciclo, ajudando o processo a acontecer. Ele sai aqui do ácido carbônico, vai lá para o lume, se junta com o HCO3 e forma o ácido carbônico, e depois ele volta aqui e faz o processo de novo. Daí, quando a gente tem esse desprendimento do H+, a gente acaba sobrando o HCO3, e esse HCO3, em transporte com sódio, é jogado para dentro do capilar. Então, dessa forma, a gente vai ter a reabsorção do bicarbonato. Agora que a gente está na alça de Henle, como eu tinha dito para você, vai ter o segmento fino, que é o segmento descendente inteiro, mais a primeira parte do ascendente, então é fino, e depois o final da parte ascendente vai ser um segmento espesso. A gente divide fisiologicamente em fino e espesso porque as funções são diferentes. Então, nessa parte fina aqui, a gente praticamente não tem atividade metabólica. Por quê? Porque praticamente não tem transportadores nas membranas trabalhando. Então, o que vai acontecer nesses segmentos finos vai ser basicamente a reabsorção de água nessa parte descendente aqui. Na parte ascendente inteira, tanto a parte fina quanto a parte espessa, vai ser impermeável à água. Então, aqui não tem passagem de água de dentro dos tubos para o interstício. Já no segmento espesso, que é essa última parte aqui da parte do ascendente, vai ser impermeável à água também, porque todo o ascendente é impermeável à água, mas aqui a gente vai ter ação metabólica. Então aqui vai acontecer 25% da reabsorção do sódio. Como que vai acontecer? Através desse transportador de sódio, 2-cloreto, com potássio. Então esse transportador ele está aqui na membrana, está representado aqui. Aqui a gente tem um filtrado, e esses íons vão passar por cotransporte aqui através desse transportador. Então vai estar passando um sódio, 2-cloretos, um potássio. Aqui nessa parte a gente também vai ter a secreção de hidrogênio. E perceba que esse sódio e esse cloreto que estão passando aqui, eles vão ser reabsorvidos, vão ir lá para o interstício e depois entrar aqui nos capilares, enquanto o potássio que está passando aqui, ele acaba voltando por esses canais de potássio aqui. Com a volta desse potássio, acaba que o lumen ele fica positivo. Então, essa parte aqui do lumen do túbulo está positiva, enquanto o interstício está com carga negativa em relação ao túbulo. Isso acaba ajudando com que cátions passem. Então, eletrólitos com carga positiva vão fugir do lumen que está positivo. Então, vão passar lá para o interstício que está negativo. Esses cátions são o sódio, o próprio potássio, o cálcio e o magnésio, que vão passar para cá. É nessa região aqui da alça de Henle que a gente vai ter a ação dos diuréticos de alça. Então, são medicamentos que são usados para aumentar a diurese, para aumentar a quantidade de urina que eu estou excretando, e eles vão agir inibindo esse cotransportador. Então, a partir do momento que eu inibo esse cotransportador, eu impeço que o sódio, o cloreto e o potássio passem, então eles vão permanecer aqui. E lembra que eu disse que água segue sódio. Se o sódio não está passando, a água também não vai passar. Então, a água e o sódio vão permanecer no túbulo, e eu vou ter mais água na urina. Então, por isso, diurético. Porque vai estar aumentando a minha diurese, a quantidade de água que eu elimino. Se eu estou inibindo esse processo que está acontecendo aqui, eu vou inibir a positividade do lumen, porque o que causa a positividade do lumen aqui é justamente esse processo dos cotransportadores com a volta do potássio. E perdendo essa positividade, eu acabo perdendo a passagem de todos esses íons aqui também. Então eu tenho uma maior eliminação, porque o que fica no lumen é o que vai junto na urina. Então eu vou ter maior eliminação de sódio, maior eliminação de potássio, maior eliminação de cálcio e de magnésio. Um dos problemas causados por diuréticos de alça, que são tipo, efeitos adversos, com mais cálcio na urina, eu tenho uma maior probabilidade de produzir pedras, que é chamado de urolitias. Então, esse cálcio que está aqui, ele se precipita ali dentro dos lumes e forma pedras. Então, esse é um dos problemas causados pelo uso de diuréticos de alça.
Já falamos do túbulo proximal, alça de Henle, agora vamos para o túbulo distal. O túbulo distal ele é dividido numa parte inicial e uma parte mais final, porque tem funções diferentes. Aqui no túbulo distal, como a gente tinha dito lá no início, é a atuação da mácula densa. Então, a parede aqui do túbulo distal ela vai estar em contato ali com os capilares, com a arteríola ferente e eferente, para fazer aquele processo de regulação. E aqui a gente vai ter a reabsorção de sódio e cloreto. Essa reabsorção de sódio e cloreto vai acontecer pela ação do cotransportador de sódio e cloreto. E aqui a gente vai ter, então aqui é o lumen do tubo, onde a urina está sendo formada. A gente precisa reabsorver, passar aqui para dentro da célula e depois para o interstício. Aqui no interstício, nessa membrana voltada para ele, a gente vai ter uma bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio, de forma ativa, está gastando energia para jogar o sódio de dentro da célula para fora, do interstício, e o potássio para dentro. Com isso, eu diminuo a minha concentração de sódio aqui, e isso faz com que esse transportador comece a funcionar, porque daí o sódio vai passar lá do lumen do tubo para dentro da célula, porque aqui está pouco concentrado, e o cloreto acaba passando junto por cotransporte. Daí, daqui de dentro da célula, o cloreto está passando lá para o interstício pelos canais de cloreto, por conta daquela questão de carga que eu tinha falado, ele vai passar para o lado que está mais positivo, que no caso é aqui, e o sódio está passando por conta da bomba de sódio e potássio. É nessa região do tubo distal inicial que a gente vai ter a ação dos diuréticos tiazídicos. Os diuréticos tiazídicos, eles vão inibir o funcionamento desse cotransportador aqui. Então, com a diminuição como eles estão inativando isso, eu paro de reabsorver sódio, então o sódio vai ficar aqui no túbulo. Com isso, eu retenho mais água no túbulo também, e esse sódio, junto com a água, vai ser excretado. Eu vou estar aumentando a minha diurese. E, por consequência, eu acabo excretando mais potássio também, né? Porque a bomba de sódio ela vai começar a trabalhar mais para compensar o pouco sódio que tem aqui. Então, tipo, o sódio está passando pouco. E a bomba vai estar tentando trabalhar mais para tentar puxar mais sódio, né? Para diminuir a concentração de sódio aqui, para tentar puxar esse sódio que está lá no lume. E, por consequência, o potássio vai ser jogado na célula e vai passar para o lume do tubo e vai ser mais excretado na urina. Então, uma coisa importante de saber do uso de tiazídico é que a gente acaba perdendo potássio. Então, tem que cuidar com o uso de remédios diuréticos tiazídicos, porque eles podem causar hipocalemia. Agora, falando do túbulo distal final e do túbulo coletor, vão ter a mesma função ali, a mesma fisiologia. Eles vão ser impermeáveis à água na ausência de ADH. Então, a membrana deles não tem aquaporina, a não ser quando o ADH é liberado, e daí o ADH vai lá na membrana deles fazer com que a aquaporina vá para a membrana. Então, isso daí, sim, eles passam a ser permeáveis. A gente vai ter 3 tipos de células ali nesse segmento. Primeiro, vamos falar das células principais. Elas vão ter também a bomba de sódio e potássio aqui na membrana voltada para o interstício. Essa bomba de sódio e potássio vai estar trabalhando, fazendo com que o sódio vá para fora, para o interstício, e o potássio para dentro. Com isso, a concentração de sódio aqui dentro vai ficar baixa, e isso vai puxar o sódio que está lá no lume do tubo para dentro da célula. Com isso, eu tenho uma maior reabsorção de sódio e uma maior excreção de potássio. É aqui que vai agir a aldosterona. Lembra lá nas aulas de endócrino que eu falei que a aldosterona, que é liberada lá pelo córtex adrenal, ela ia agir nas células renais, aumentando a reabsorção de sódio e diminuindo os níveis de potássio. Então, ela vai agir aqui nessa membrana do tubo distal final. Ela vai aumentar a ação da bomba de sódio e potássio. Com esse aumento da bomba de sódio e potássio, eu tenho mais sódio sendo jogado para o interstício, então eu estou reabsorvendo mais sódio. O sódio está passando mais ainda do lume para o interstício. E, em contrapartida, o potássio vai estar sendo mais excretado na urina. Tinha falado que eram 3 células, então a gente já falou da principal, a gente vai ter as intercaladas, tipo A e tipo B. As células intercaladas do tipo A, elas são responsáveis por secretar H+, e reabsorver potássio. Então, quando elas vão estar ativadas? É principalmente quando a gente está em acidose. Então, o papel dessas células do tipo A é eliminar H+, eliminar ácido do nosso corpo. Em contrapartida, elas vão acabar reabsorvendo potássio, porque o que está acontecendo aqui é o CO2, que é um ácido, ele vai estar se difundindo aqui para dentro da célula, do interstício para a célula, ele se junta com a água, por ação da anidase carbônica. O ácido carbônico formado é um ácido fraco, então ele vai se dissociar em bicarbonato e H+. Esse bicarbonato, por contratransporte com cloreto, vai ser reabsorvido. Então, tecnicamente, essa célula vai ser ativada quando a gente está em acidose. Então, a gente está reabsorvendo bicarbonato. É importante reabsorver bicarbonato quando a gente está em acidose. E excretar o H+, que é o ácido. Então, o H+, ele vai ser jogado para fora do corpo de forma ativa. Então, por relação de 2 bombas que a gente tem na membrana. Então, a bomba de hidrogênio e a bomba de hidrogênio e potássio, que faz esse contratransporte. Então, ela joga o H+ para a urina, para ser liberada do corpo, e vai reabsorver potássio. Então, perceba que quando o corpo ele entra em acidose, ele está com esse excesso de ácido no corpo, o rim, que é um dos responsáveis pela regulação do pH do corpo, ele vai começar a ativar essas bombas aqui. Então, essas bombas vão começar a agir mais, o H+ vai ser mais liberado para fora, e eu vou ter uma retenção maior de potássio.
Isso é importante para a gente vai falar mais disso na aula de ácido base, mas faz sentido isso aqui quando a gente pensa que quando a gente está em acidose, a gente tem estados de hipercalemia, ou seja, estados em que o meu nível de potássio está maior do que deveria. Isso acontece quando a gente está em acidose. Agora, falando das células intercaladas do tipo B, que vão ser o oposto do tipo A. Elas vão agir para a gente estar em alcalose, como a Aline diz, para guardar uma sete basicose. Elas vão secretar bicarbonato e reabsorver hidrogênio. Perceba que a célula do tipo B ela é exatamente a mesma coisa que a célula do tipo A, só que invertida. O que a gente tem acontecendo aqui nessa membrana virada para o interstício, na célula do tipo A, é exatamente a mesma coisa que está acontecendo aqui, só que no lumen. E aqui também. O que tem na membrana virada para o lumen é o que a gente vai ter aqui na membrana virada para o interstício da célula do tipo B. Então, é exatamente o processo contrário. O que muda é o que está sendo excretado, que daí vai estar puxando o hidrogênio para dentro do corpo, pela ação das bombas, e secretando o bicarbonato. Então faz sentido, né? Porque o porquê dessas células estarem sendo ativadas quando a gente está em alcalose, porque a gente tem um excesso de base, então a gente tem que jogar base fora, tá jogando o bicarbonato fora, tá e absorvendo mais ácido para neutralizar esse excesso de base que a gente tem. E por fim a gente chega no ducto coletor da medula, que vai ser onde vai ter o processamento final da urina. A gente vai ter no finalzinho de absorção de sódio e cloreto, existe a secreção de hidrogênio e reabsorção de bicarbonato, só que daí em situações fisiológicas mesmo, não vai estar agindo tanto quando a gente está com essas patologias de acidose e alcalose, é mais para o processo normal do corpo, de regular e deixar neutro o pH, e essa parte também vai ser impermeável à água quando a gente não tem ADH. Então, como eu já tinha dito, quando tem a liberação da ADH lá pela neurohipófise, o ADH vai se ligar nos receptores ali que tem nessas células dos ductos coletores, e isso vai fazer com que as aquapolinas migrem para a membrana dessas células que formam o ducto coletor. Com a aquaporina ali na membrana, a água consegue passar e ser reabsorvida. E a ureia é a mesma coisa. O ADH ele tem a ação de fazer com que os receptores, os transportadores de ureia passem e vão lá para a membrana e a ureia consegue ser reabsorvida. Eu vou falar agora do efeito fluorescente, que eu sei que assusta muita gente tem dúvida, mas eu juro para vocês que não é uma coisa tão difícil de entender. E então vamos tentar simplificar um pouco ele. Qual que é o objetivo do mecanismo contracorrente? É fazer com que o corpo retenha água, então deixa a urina concentrada, tire essa água da urina e coloque para dentro do corpo de novo. Por que o corpo quer fazer isso? Porque a gente está o tempo inteiro perdendo água para o meio. Então a gente perde através da transpiração, a gente perde pela secreção do tato intestinal, a gente perde pela própria urina que o corpo precisa produzir para se livrar dos produtos do metabolismo. Então, o rim tem esse mecanismo contracorrente como uma forma de reter essa água para que a gente não desidrate. Para a gente entender esse processo, é importante saber a função do ADH. Então, a neurohipófise, ela libera lá o ADH, e o ADH ele vai se ligar aqui nos receptores daquelas células que eu tinha comentado com vocês, lá no final dos túbulos, fazendo com que a membrana do túbulo fique permeável à água. Então, aqui a membrana é impermeável à água, porque a gente não tem os transportadores de água aqui, as aquapolinas. Quando o ADH se liga nos receptores, ocorre todo esse processo aqui dentro das células, fazendo com que a aquapolina seja formada e vá para a membrana. Então, a partir disso, a água ela consegue passar de um lado para o outro. Só que a água ela não passa de forma aleatória de um lado para o outro. Como que ocorre esse processo de passagem de água, que é a osmose? É sempre do meio menos concentrado para o mais concentrado. Ou seja, a água ela vai seguir os eletrólitos, ela vai seguir onde está mais concentrado. Então, se o nosso objetivo é reter água, para evitar a perda, para evitar a desidratação, a gente tem que mandar essa água para onde está mais concentrado. Como a gente quer reter a água no corpo, quer fazer com que aqui a gente tenha o lumen do túbulo, que é onde está sendo formada a urina. A gente quer reter a água no corpo, fazer com que ela vá lá para o interstício renal. Para isso, a gente vai ter que aumentar a concentração de eletrólitos aqui no lumen, para permitir que a água passe do lumen do túbulo para o interstício. E assim a gente deixa a urina mais concentrada e retém essa água no nosso corpo. Como que a gente vai fazer esse processo de concentração do interstício? É o mecanismo contracorrente em si. Então, para isso, para a gente entender esse processo, é importante primeiro entender a anatomia. Vamos relembrar, então, que a gente já falava lá da alça de Henle, que a gente tem a parte descendente e a parte ascendente. Lembra que eu tinha dito para vocês que a parte descendente ela não tem metabolismo, porque a membrana não tem os transportadores que fazem a passagem do soluto. Então, o que vai estar acontecendo na parte descendente é a passagem de água, porque é uma parte permeável. Então, basicamente, aqui na parte descendente, o que vai acontecer é que a água ela vai sair da onde está mais concentrado, que é dentro dos tubos, porque aqui está vindo que a gente praticamente acabou de filtrar, e vai passar para fora, lá para o interstício. Já na parte ascendente, que é impermeável à água, a gente vai ter aquelas bombas agindo, aqueles transportadores de soluto, que jogam o soluto que está aqui dentro do tubo para dentro do interstício. Então, lembra que na alça de Henle é aquele transportador, um sódio, dois cloreto, um potássio.
que vai estar fazendo com que o soluto passe de um lado para o outro. Perceba que aqui, quando a gente chega lá no final da alça de Rayleigh, está muito concentrado, justamente porque ao longo da parte descendente a gente foi perdendo água. Então, se a gente vai perdendo água, a parte mais lá no final vai ficar concentrada, bastante eletrólito, e conforme a gente vai subindo aqui pela parte ascendente, esse soluto vai sendo jogado para fora pelos transportadores que a gente tem na membrana, porém a água não vai passar, porque aqui é impermeável a água. Então, conforme a gente anda pelo tubo, esse filtrado que está aqui, ele vai ficando cada vez menos concentrado. Então, é importante entender isso, que a parte descendente, conforme o líquido passa, vai ficando mais concentrado porque a água está saindo, enquanto na parte ascendente vai ficando cada vez menos concentrado, porque o soluto está saindo e a água não. Quais as etapas do mecanismo contracorrente? Então, eu fiz um esquema aqui só para representar, mas esses valores aqui não necessariamente são exatos, é só para exemplificar mesmo o que vai estar acontecendo. Então, o filtrado, ele vai chegar, ele vai sair lá do tubo do proximado, vai chegar na alça de Rayleigh com 300 milismols. Esse é o valor real mesmo, que ele vai chegar lá na alça de Rayleigh. Lembra que eu tinha dito que ao longo da alça de Rayleigh, como essa parte descendente vai perdendo água, porém não tem transportador para os solutos, a gente vai ficando cada vez mais concentrado. E quando chega no final lá da alça de Rayleigh, eu vou estar com 500 aqui. Isso é um valor fictício, só para a gente exemplificar. Chegou aqui no final da alça de Rayleigh, vai começar a subir pela parte ascendente, e daí aqui sim a gente vai ter os transportadores de soluto. Esses transportadores, eles vão jogar o soluto daqui dentro dos tubos para fora, lá para o interstício, e eles têm uma capacidade de gerar um gradiente de concentração de 200 miliosmols. Então, pouco importa o valor que está aqui, eu usei os valores só para exemplificar. Mas no segmento que vai ter 300 miliosmols, ele vai criar um gradiente de 200 de diferença. Então, ele vai jogar soluto para fora até que a diferença entre o que está aqui dentro e o que está aqui fora no interstício fique de 200. Então, eu coloquei o valor para exemplificar aqui de 300 miliosmols aqui dentro do tubo e 500 aqui. Foi um pouco mais para cima, jogou mais soluto ainda. Então, a gente ficou com 200 aqui, 400 aqui, diferença de 200 miliosmols. Foi mais para cima, jogou mais soluto ainda. Fiquei com 100 miliosmols aqui e 300 aqui. Então, como eu disse, esses valores são só para exemplificar, mas o que a gente tem que ter em mente aqui, conforme sobe, eu vou jogando mais soluto e a diferença sempre vai ser de 200 do lado de dentro do tubo, da alça ascendente da alça de Rayleigh, para o interstício aqui. Qual que é o que a gente tem que entender disso e perceber o que está acontecendo? Que quanto mais fundo na alça de Rayleigh, quanto mais profundo no néfron, mais concentrado vai estar. Então perceba que aqui embaixo está muito concentrado e lá em cima está pouco concentrado. Essa água esse filtrado que vai estar passando aqui e vai estar perdendo água para a parte de fora, essa perda aqui vai ser justamente pelo gradiente criado pelos transportadores que estão aqui na membrana da alça ascendente. Então a alça ascendente criou o gradiente. Quando o filtrado chegou aqui na alça de descendente, ele começa a perder água para se igualar ao gradiente que foi gerado aqui no interstício. Então ele vai perder água até que fique igual 300, 300, 400, 400, 500, 500. Como eu disse, os valores não são esses exatamente, é só para exemplificar. Mas na prática, o que vai estar acontecendo aqui, quanto mais fundo na medula, lá na alça de Rayleigh, mais concentrado vai estar. Quanto mais para cima, menos concentrado vai estar. Agora que o líquido chegou lá no túbulo contorcido distal. Então perceba aqui que o que eu tinha dito. Vou repetir de novo para fixar bem. Chegou pouco concentrado, foi lá para o final da alça de Rayleigh, muito concentrado, foi perdendo o soluto, chegou lá no túbulo distal, pouco concentrado. Aqui, no túbulo distal, ele vai começar a reabsorver sódio e a água vai começar a sair, porque o ADH vai começar a agir, como eu tinha dito lá, que a neurohipófise vai liberar. A água vai conseguir sair por conta do interstício concentrado que a gente deixou. Então começa a concentrar de novo. Daí perceba que quando o líquido ele vai para a parte do ducto coletor, que é uma parte mais profunda, a água que está aqui dentro ela consegue sair, porque primeiro o ADH veio na membrana e fez as aquaporinas irem aqui para a membrana, permitindo a saída de água, e o nosso interstício está concentrado por causa desse mecanismo que ocorreu lá na alça de Rayleigh, que deixou o interstício, que é essa parte do meio aqui, que está envolvendo o tubo, concentrado. Então, se eu estou concentrado aqui dentro e eu tenho água aqui dentro dos tubos, essa água vai passar para fora, puxada pela essa alta concentração. Então, a gente conseguiu o que a gente queria. A gente conseguiu deixar o interstício concentrado e fazer com que a água que estava dentro dos tubos, que ia ser eliminada na urina, saísse dos tubos e fosse para o interstício, impedindo que a gente tivesse uma desidratação. Então, perceba que aqui o mecanismo contracorrente ele não é tão complexo. E, tipo, ele é complexo nas coisas que acontecem, é uma coisa que o corpo faz de forma fantástica, assim, mas não é difícil de entender, porque o que a gente tem que entender é que a gente está deixando o interstício concentrado para a água poder sair, a gente reter água e não se desidratar. E na prova, o que eu acredito que possa cair é justamente isso. Alternativas que falem sobre isso, sobre qual o objetivo do mecanismo contracorrente e de como isso acontece. Então, o objetivo é deixar o interstício concentrado para reter água, e isso acontece por conta da forma como
é ali na alça de Henle, com a parte descendente permeável à água e a parte ascendente permeável. Então, basicamente, é entender a fisiologia, o que vai estar acontecendo, de onde está passando água, onde está passando os solutos, e assim fica fácil de entender como que o corpo consegue reter a água a partir desse mecanismo. E a gente vai ter o papel da ureia também, só para fechar. Lembra que eu tinha dito que a ADH, além de transportar as aquaporina para a membrana, ele também transporta os transportadores de ureia. Com isso, a ureia vai passar junto com a água. Qual que é a importância da ureia passar junto? Porque a ureia, ela impacta na osmolaridade. O cálculo de osmolaridade é calculado por 2 vezes a concentração do sódio, mais a concentração de glicose divididos por 18, mais a concentração de ureia divididos por 16. Isso significa que quanto mais ureia, mais osmolaridade, mais concentrado o meio está. Então, lembra que eu tinha dito que o interstício precisa estar concentrado? Tecnicamente, se a gente está fazendo com que a água passe dos tubos para dentro do interstício, essa água estaria diluindo o interstício, fazendo com que ele ficasse pouco concentrado. Seria isso que aconteceria. Porém, a ureia passa junto, por conta do ADH agindo aqui, fazendo os transportadores dela irem para a membrana, a ureia vai passar junto. Então, eu aumento a minha concentração de ureia, e junto com a concentração de ureia aumentando, eu aumento a osmolaridade e permito que o interstício continue concentrado. Então, a água que eu estou retendo acaba não diluindo ali o interstício, senão estragaria todo esse mecanismo controlante. Então, basicamente, é isso, gente, dessa aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, mandem para mim. Espero que tenha ajudado aí essa aula. Até mais.